Bom, continuando com o assunto da aula anterior, tá? Agora a gente vai falar sobre é, atributos de propriedades. Inclusive, vamos falar sobre os atributos comuns entre as propriedades de dados e as propriedades de acesso, tá? Então, você vai perceber que eu já tenho aqui a minha pasta, né, da aula 8, como eu disse, e eu já tenho aqui o HTTP Server rodando nesse diretório, tá? Então, suba o servidor localmente nessa pasta de aula 8 aí na sua máquina, tá? E eu já deixei aberto aqui também no browser o Google Developer Tools para a gente inspecionar aí os resultados dos exercícios que a gente está realizando. Bom, então eu posso começar falando para você sobre os atributos comuns, tá? Que existem entre as propriedades de dados, no caso são essas, tá? E as propriedades de acesso. Esses atributos são o enumerable e o configurable, tá? Então, olha só, para que você entenda em que momento utilizar cada um, tá, desses atributos, eu vou fazer um exemplo aqui de iteração, tá, nesse objeto. Então, vamos varrer esse objeto mostrando o nome das propriedades. E para isso, né, a gente vai utilizar aqui o for-in, tá? Olha só, na aula passada, não, nas aulas anteriores, né, nós vimos esse exemplo, tá, de utilização do for-in, onde eu posso iterar um objeto passando aqui, por exemplo, uma variável, né, então property, ou propriedade, para ficar melhor, propriedade, tá? E aqui eu passo o nome do objeto, tá? Que no caso vai ser o objeto pessoa. Então, basicamente, eu estou percorrendo este objeto, tá? E armazenando na variável propriedade esta propriedade do objeto. Tudo bem? Bom, ao fazer isso, olha só. Se eu der um console.log em propriedade, ao vir aqui para o browser, você vai perceber que ele mostra realmente todas as propriedades desse objeto. Nome, idade, sexo, casado, state, get, idade, né? As propriedades de idade. Então, tá aqui, ó. Inclusive, idade está aqui embaixo, que é essa propriedade de acesso, né? Tanto com o get quanto com o setter. Tudo bem? Agora, veja bem. Se você está fazendo, né, uma interação e você não quer que essas propriedades de acesso estejam disponíveis nessa iteração, a gente pode utilizar aí o atributo comum, né, enumerable, para configurar esta propriedade, né, para que ela não apareça nos laços de iteração e para que elas não estejam acessíveis a partir desses laços de iteração, tá? Como que a gente faz isso? Bom, eu posso utilizar aqui um método, tá, dos objetos. Então, object, e aí eu posso utilizar define property. Olha só. Define property. E aí, como primeiro parâmetro, eu passo o objeto em que essa configuração vai ocorrer, que no caso é o objeto pessoa. Como segundo parâmetro, eu passo a propriedade, tá, em que essa configuração vai ocorrer. E aí, por exemplo, a gente vai utilizar a propriedade de acesso idade. Então, eu passo aqui idade. E como último parâmetro, eu passo um objeto de configuração, tá? Que vai falar que configuração vai ser aplicada a esta propriedade desse determinado objeto. Então, nesse caso aqui, eu não quero que essa propriedade apareça nos laços de iteração, então eu vou utilizar o enumerable, que é responsável por isso. Então, enumerable, tá? E aí eu seto ele para false. Então, por default, o enumerable é sempre true, tá? Se você quiser modificar essa configuração nativa, você deve utilizar aqui o método defineProperty, tá? Para fazer esse tipo de configuração. Bom, então se eu atualizar aqui, você vai ver que a propriedade idade já sumiu do nosso laço, né? Então, ele já não faz mais parte, tá, desse objeto no momento em que nós estamos fazendo uma iteração, tudo bem? Ele não está mais acessível. No caso do configurable, veja bem, eu posso duplicar isso daqui, ó. Olha só. Então, se eu disser que a propriedade nome, que por exemplo, não é mais configurável, configurable,
e atualizar, o que aconteceu? Nesse momento nada ocorreu, não é verdade? Bom, agora vamos fazer um pequeno teste aqui. Esse teste vai nos dizer se essa propriedade, tá, ela é configurável ou não. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, duplicar novamente isso, tá? E aqui, ao invés de utilizar object, tá, eu passo a utilizar o objeto pessoa. Então, pessoa, ao invés de ser define property, tá, eu vou utilizar aqui property, e aí eu verifico se ela é enumerável, tá? Então, nesse caso, eu também não preciso passar, né, todos esses parâmetros, tá, aqui dentro. O que eu vou fazer realmente é só verificar a propriedade que eu vou testar, que no caso é a propriedade nome, tá? Então, eu quero saber se ela é configurável ou não. Para saber o resultado disso, eu posso passar isso aqui dentro de um console, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, console.log. Tudo bem? Então ele vai me dizer se é true ou se é false. Atualizando aqui, olha só, eu tenho que é true, ou seja, ela é configurável. Aliás, ele mostrou true aqui, né? Porque na verdade eu não estou testando se ela é configurável, estou testando se ela é enumerável, tá? Então se eu mudar isso daqui para a idade, você vai ver que não é mais enumerável. Olha só, retornou um false. E para verificar, né, o que ocorre quando eu defino uma propriedade como não configurável, tá? Eu vou tentar, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Vou dar aqui um delete, tá? Em pessoa.nome. A gente aprendeu que a palavra delete reservada, ela remove propriedades, então, teoricamente, essa propriedade teria que ser eliminada deste objeto, ok? Bom, eu vou comentar isso daqui, nesse momento, tá? E aí, aqui em cima, eu vou dar um console.log em pessoa. Teoricamente, né, a propriedade nome tem que ter desaparecido, tá? Então, ao atualizar aqui, olha só, tem o nome sendo mantido aqui. Agora, se eu comentar isso daqui, ó, e atualizar, você vai ver que o nome some, tá? Então, esse é o efeito aí do configurable. Você determina que uma propriedade, tá? Uma propriedade, ela vai fazer para sempre parte de um objeto, ok? Então, no caso, se você quiser, né, definir que uma propriedade não deve ser jamais removida de um objeto, utilize aí o configurable, tá? Dizendo que ele é false, tá? Para poder criar esse tipo de comportamento. Vou salvar aqui novamente, vou atualizar, e aí você vê que a propriedade name permanece. E aí não importa, eu posso tentar executar esse comando diversas vezes, tá? Que ele vai ser sempre ignorado. Agora veja bem, se eu tento, né? Por exemplo, tentei remover aqui, e eu me arrependo, eu não quero mais que ela não seja configurável, eu quero voltar, né, com ela, eu quero que ela seja configurável novamente, eu venho aqui e modifico para true. Então, quando eu atualizo, ocorre um erro, porque uma propriedade que não pode ser configurada, tá? Ela não pode ser configurada. Ficou estranho isso, né? Mas veja bem, uma propriedade que ela não pode ser configurada, ela não pode ser modificada. E o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando modificar, tá? Eu estou tentando modificar o comportamento, tá, dessa propriedade. Então, é óbvio que vai ser gerado um erro, porque ela não pode ser redefinida. Tudo bem? Então, quando eu estou falando isso, ó, veja que se eu vier aqui agora e falar que pessoa.nome é igual a João, e atualizar isso daqui, você vai perceber que foi atualizado. Antes era Rodrigo, agora é João. Então, eu estou falando simplesmente da propriedade e não do seu valor. Então, essa propriedade não pode ser removida, mas o seu valor pode ser constantemente atualizado. Tudo bem? Então, você percebeu que, primeiro, né, eu fiz aqui uma configuração na propriedade de acesso, né, idade, tá vendo? E depois eu fiz uma configuração aqui na propriedade de dados nome. Agora veja que se eu pegar isso daqui, ó, e passar para cá, colocando uma vírgula, e fizer a mesma coisa, ó, passando para cá,
as duas propriedades elas não serão enumeráveis nem configuráveis. Então, olha só, vou atualizar novamente, eu tenho tudo sendo mostrado aqui, ok? E aí, eu vou vir aqui agora, onde eu havia comentado, eu vou descomentar. Olha só, a primeira coisa que vai aparecer é que o objeto pessoa, né? Tá vendo? E aqui eu tenho dizendo que idade não é enumerável, ou seja, a configuração aqui, ó, está valendo, não é enumerável. Segundo, eu tenho aqui o meu laço de iteração, tá? Percorrendo o objeto, e aí você vai perceber que nem a propriedade nome, nem a propriedade idade foram exibidas, justamente porque ambas são não enumeráveis, tá? E se elas são não enumeráveis, elas não podem estar presentes no laço de iteração. Tudo bem? Então, você percebe que essas duas propriedades elas são comuns, tá? Tanto para as propriedades, aliás, esses dois atributos, eles são comuns tanto para as propriedades de dados, como é o caso da propriedade nome, quanto para as propriedades de acesso, como o getIdade e o setIdade. Então, agora que você já entendeu, né, sobre esses atributos comuns, tanto para as propriedades de dados quanto para as propriedades de acesso, eu vou te falar que as propriedades de dados ainda tem mais dois atributos, tá? O primeiro atributo é o atributo value, tá? Então, nesse caso, eu vou continuar trabalhando aqui, ó. Então, aqui eu tenho o atributo value. Então, eu vou colocar aqui no final uma vírgula, eu vou acrescentar aqui o value, dizendo que ele vai ser igual a Roberto. Olha só. Vou atualizar aqui. E o que você percebe? Ó, percebe que, na verdade, tudo permanece como estava antes, né? Aqui eu tenho a propriedade nome, tá? Mesmo com o value definido para Roberto, sendo alterado aqui para João. Agora veja que aqui embaixo, ó, se eu comentar esta alteração e atualizar, você vai perceber que o valor foi alterado para Roberto, tá? Mas espera aí, quando a gente criou o objeto, essa propriedade não tinha o nome Rodrigo? Sim, mas quando a gente faz essa configuração, tá? Basicamente a gente está falando aqui que a palavra, aliás, que essa propriedade, tá? Ela vai receber aqui Roberto, ok? Só que a gente está fazendo isso através do atributo de configuração value, tudo bem? Outra coisa que você pode fazer, né, é utilizar aquele segundo atributo, tá? Que é o WhileTable, tá? Então, WhileTable. E aqui você dizer se é false ou se é true. Nesse caso, eu vou dizer que é false, olha só. E aí eu vou só corrigir aqui, tá? Que é WhileTable, tudo bem? Então, olha só. E aí eu vou atualizar aqui, olha só. Continua como Roberto, tá? Então, além de definir o value, eu disse que esta propriedade nome não pode mais ser reescrita, tá? Então, ela vai ter sempre este valor, tá? Então, a gente vê que esta propriedade não é enumerável, ou seja, ela não aparece em loops, tá? Ela não é mais configurável, né? Eu não consigo remover esta propriedade desse objeto. O seu valor não pode ser alterado, então vai ser sempre Roberto, tá? Você vê que mesmo aqui acima, a gente definiu acima, né? E ainda assim, ela permanece como Roberto. E ela também não pode ser reescrita, tá? Ela não pode ser reescrita. Então, enumerable não vai aparecer, né? Nos loops, configurable não pode ser removida. O value, a gente define um valor através do atributo value, e o WhileTable a gente diz se ela pode ser reescrita ou não. Tudo bem? Então, agora que você já entendeu isso, eu vou te falar também que as propriedades de acesso, tá, também têm dois atributos adicionais, tá? Eles são bem semelhantes aqui
ao get e ao set, tá? Só que como atributos, tá? Como atributos. Então veja só, eu vou rolar aqui para baixo de tudo, tá? Vou dar um console aqui, separando para ficar bonitinho lá no Google Developer Tools. Olha lá, separei. E aí aqui abaixo, olha só, vou vir aqui e eu vou utilizar mais uma vez, tá? O Object Define Property. Então vou colocar aqui Object.Define Property no singular property, tá? E aí eu passo o objeto pessoa, eu passo o nome da propriedade que eu vou configurar. Vamos pegar uma propriedade diferente aqui, dessa vez eu vou pegar aqui a propriedade sexo, tá? Sexo. E aqui eu passo aquele objeto de configuração, tá? Então, normal, né? Como a gente fez as outras vezes. E aí o que eu vou fazer é definir esses atributos, tá? De acesso a essa propriedade. Como que eu faço isso? Bom, aqui dentro, olha só, eu vou utilizar o get, que é o atributo, tá? E aqui eu faço a configuração dele. Nesse caso, por exemplo, eu quero imprimir, tá? Qual é o sexo. Então eu posso falar aqui, ó, function, olha lá. E aqui eu dou um console, ou melhor, eu dou um return, né? Return this.sexo. Tudo bem? E aí, para enfatizar, né, isso, eu posso colocar aqui um underline, olha só. E logo aqui acima, eu faço essa modificação para dizer que eu tenho ali um atributo de acesso, tá? Manipulando, né, ou interagindo com esta propriedade. Olha lá. Sexo, sexo. Bom, agora se eu chamar aqui objeto, fazer assim, ó, var sexo é igual pessoa.sexo. Olha só. E aí aqui eu dei um console em sexo, console.log sexo. E atualizar aqui, veja que eu tenho o sexo masculino, tá? Então olha só, a gente definiu uma propriedade, aliás, um atributo de acesso, tá? Para a propriedade sexo. Qual é o atributo de acesso? É o atributo get, tá? Então, através dessa propriedade de acesso sexo, eu consigo acessar o valor da propriedade de dados underline sexo, tá? Então, eu vou mover isso aqui para cima agora. Vou dar um Ctrl X aqui, por enquanto. Vou mover todo o bloco, tá? Para a gente fazer uma comparação. Então, vou mover aqui para cima. E aqui, logo aqui abaixo, ó, vou atualizar aqui para ver como foi o resultado. Está lá em cima agora. Ó. Então, veja. Aqui eu tenho as propriedades de acesso sendo definidas na forma literal, tá, do objeto, tudo bem? E aqui eu tenho o mesmo tipo de operação acontecendo, tá? Só que dessa vez eu estou utilizando atributos, tá? Atributos das propriedades de acesso, ok? Então são correspondentes, tá? Mas existe uma diferença. Perceba que esse objeto pessoa ele já existia, né? Ele já existia e eu pude modificar o comportamento dele adicionando aqui um atributo de acesso. Enquanto que nesse caso aqui da forma literal dos objetos, né? Utilizando essas propriedades de acesso, eu só posso fazer isso no momento em que eu estou criando este objeto. Essa é a diferença. E aí, veja bem, olha só. Eu ainda posso fazer isso daqui, não. Vou selecionar isso daqui. Vou passar uma vírgula. E agora é hora de falar, né, que a gente vai modificar esse sexo através do atributo set. Tudo bem? Então, olha só. Eu preciso passar um valor aqui, né? Vou colocar como value mesmo, tá? E aí, eu vou falar que
this.sexo, olha só, será igual a value, né? Se eu atualizar aqui, nada aconteceu ainda, tá? Então, nesse momento, olha só, se eu vier aqui, ó, e falar que pessoa.sexo é igual feminino, e atualizar, agora já foi alterado, tá vendo? Só que veja que essa propriedade sexo aqui, ela é a propriedade de acesso, tá? E eu estou realizando esta modificação através do atributo de acesso set, ok? Que é bem semelhante ao que nós fizemos aqui, né? Só que isso daqui é uma declaração literal, é uma declaração na criação literal do objeto, tudo bem? Enquanto que aqui o objeto já existia, a gente está fazendo isso através dos atributos de configuração. E aí uma forma fácil de identificar isso no código, quando você encontra, tá? É que na forma literal, ó, isso aqui é bem parecido com uma função, né? Com a diferença que a palavra function é substituída por set ou get, tá? E quando você está utilizando um atributo de acesso, tá? Ao invés de ter aqui somente o set, você vai ter o set ou o get e 2 pontos, tá? E na frente vai ter uma função. Tudo bem? Bom, então agora que você já entendeu como funcionam aí os atributos de acesso, né? Aqueles que são específicos para a propriedade de dados, aqueles que são específicos para a propriedade de acesso e os que são comuns, né? Eu vou finalizar essa aula por aqui e aí eu te vejo na próxima aula.